Bom dia, todos bem? Essa noite foi maravilhosa para dormir, né? Bem fresquinho, né? Aquela hora que a gente vai para a cama e puxa a coberta, que legal, né? Quando é muito quente, é mais complicado para dormir, né? Mas que bom. Espero que vocês tenham todos dormido o suficiente e agora estejam bem acordados também, tá bom? Gente boa, há 15 dias atrás, eu falei sobre a comunicação para casais. Se você não esteve nessa celebração, procure ouvir lá no YouTube ou no Spotify, porque tem tudo a ver com a série que é a mensagem que eu vou passar hoje e o mês que vem. Então, para você entender bem, é importante entender sobre a comunicação do casal, para entender, por exemplo, a parte do homem. Hoje eu vou falar sobre a parte do homem. Então as mulheres, muito cuidado, né? Não vão ficar pensando, olha como o homem tem que melhorar, olha como o homem tem que fazer diferente, porque depois virá a parte das mulheres. Tá bom? É importante. Mas hoje em especial, então, eu quero estar falando sobre a parte do homem. A maioria dos casamentos das pessoas tem ideias erradas sobre o casamento. De onde que vêm essas ideias? Vêm do cinema, da televisão, dos livros, mas também das muitas culturas existentes no mundo afora, né? Tem muitas culturas. Quais são essas ideias erradas? Basicamente se resume em morar juntos. Basicamente se resume nisso, né? É dividir o aluguel, fazer um contrato, passar um tempo junto como casado. Tipo assim um test drive, assim, ver se vai dar certo, né? Se não dá certo, devolve e está tudo bem. Mas nada disso está de acordo com a Bíblia. O casamento não é um contrato, é uma aliança. Contratos duram até que uma das partes deixa de cumprir e pode ser desfeito, né? Alianças é até que a morte os separe. Mesmo quando as partes não estão cumprindo o acordo, foi assim que Deus fez o casamento, para ser uma aliança até que a morte os separe. Porque está escrito lá em Marcos, capítulo 10, versículo 9. O que Deus uniu, que ninguém o separe. Né? Portanto, o que Deus uniu, que ninguém o separe. Eu gostaria que a gente baixasse nossas cabeças novamente, fizesse uma oração agora, então, para nós entrar mais a fundo nesse texto. Senhor, queremos te louvar, ó Pai, e te agradecer por nossas vidas, ó Pai. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua palavra, de aprender sobre a Tua palavra e cantarmos louvores a Ti, ó Deus. Que essa manhã, Senhor, o Teu Espírito encha o nosso coração, que a nossa mente, Pai, possa estar aberta para compreender, para ser transformado, Pai, de acordo com a Tua vontade. E usa a mim, Senhor, como instrumento em Tuas mãos para ministrar essa palavra que vem de Ti. Que não sejam as minhas próprias palavras, mas sim a Tua palavra, a Tua sabedoria através de mim, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então nós sabemos, biblicamente, que o homem é o cabeça da mulher. Como está em 1 Coríntios 11, 3. Abre ali 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Se você não tiver a Bíblia ou não, se quiser ver, está aqui na tela também. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Sabe o que chama a atenção nesse versículo? É que ele não começa pelo homem ser o cabeça da mulher. E sim, ele diz, quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. Essa hierarquia que Paulo usa aqui, quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, tem uma condição. Tem uma condição. Paulo faz esta afirmação inspirado por Deus, porque esta função não pode ser exercida de qualquer maneira. Ela não pode ser exercida de qualquer maneira. E sim sobre a graça e amor de Jesus Cristo. Cristo é a autoridade sobre o homem, o exemplo humano a ser seguido. Aí você talvez se pergunte, mas como que Jesus, ele é o exemplo humano a ser seguido, ele não foi casado, ele não foi um marido, ele não teve filhos, mas Jesus nasceu
desde pequenininho, desde criancinha, e viveu numa família, aprendeu a conviver numa família humana. Teve pai e mãe e teve irmãos. Ele passou muito tempo junto com uma família. Mas por que Jesus é o exemplo para nós seguir? Por quê? Primeiro, você conhece ou já ouviu falar sobre alguém, um homem, que tem as virtudes igual ou semelhantes às de Cristo? Já ouviu em toda a história? Segundo, você conhece ou já ouviu falar sobre algum homem que nunca pecou em toda a sua vida? Já conhece? Já ouviu falar sobre alguém? Terceiro, você conhece ou ouviu falar sobre um homem que abriu mão de toda a sua riqueza, abriu mão de todo o seu poder, abriu mão de todos os status, fama, glória, e humilhadamente humilhou-se e dedicou toda a sua vida até a morte por seu semelhante? Se você não conhece ninguém assim, então esse é Jesus. Esse é o exemplo a ser seguido. É por causa das suas virtudes de santidade que jamais foi visto em nenhum outro nome em toda a raça humana até hoje, um homem ou uma mulher, alguém que fosse exatamente assim, um exemplo em todos os ângulos, em todas as questões da vida. E a prova disso está em Efésios 5, abre ali, Efésios capítulo 5, do 25 ao 29. Efésios 5, 25 a 29. Maridos, amem a cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Esta é uma das passagens das provas que tem na Bíblia sobre as virtudes de Cristo. E aqui hoje eu quero destacar algumas. Por que eu quero falar sobre a parte do homem no casamento, sobre a parte da mulher no casamento, sobre a comunicação no casamento? Nós estamos vivendo um tempo de muitos casamentos. Nós temos vários jovens aqui que ou casaram recentemente, ou estão a caminho, estão casando. Então é muito importante entenderem qual é o significado do casamento, qual é a importância do papel de cada um. E as virtudes de Cristo, elas são essenciais para que o casamento funcione. E a primeira delas que eu quero destacar aqui é o amor. A palavra amor que aparece aqui em Efésios 5 é aquele amor que dá vida por alguém. É um amor sacrificial, puro, perfeito e permanente. Paulo usa Cristo como exemplo. Cristo é o modelo e a fonte do amor. Somente através do seu amor por nós e obediência ao Pai, foi possível amar como Ele amou e entregou a vida por sua noiva, a igreja. Isaías, abre lá Isaías 53. Isaías 53, do 5 ao 7. Esse texto de Isaías, ele expressa bem esse amor incondicional de Jesus por sua igreja, por sua noiva. Isaías 53, 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Então esse é Jesus, esse é o amor de Jesus incondicional, que ama sem se defender,
sem argumentos. Mas e quanto aos maridos, os homens? Da mesma forma, o marido deve amar a sua esposa. É assim que fala ali em Efésios 5, né? Da mesma forma, o marido deve amar a sua esposa, como Jesus amou a sua igreja. O homem que trata a sua esposa com amor, faz o bem a si mesmo e fortalece a unidade no casamento. Por outro lado, tem alguns maridos, né, que são autoritários, egoístas, duros, soberbos, querem dominar sobre a mulher. Aquele que maltrata a sua esposa, ele destrói a si mesmo. Por quê? Porque o verdadeiro amor não é apenas um sentimento, mas sim uma conduta de vida. Esse é o verdadeiro amor. É uma conduta de vida. É o amor faz. O amor de sentimento, muitas vezes é falso. É fácil falar, né? Eu tenho um sentimento pela minha esposa. Tenho um sentimento por aquela pessoa. É fácil a gente falar. Mas o amor faz. O amor é na prática. Por isso é importante ilustrar expressões práticas de formas como o marido deve expressar o seu amor para com sua esposa. Como é que são as expressões? Quais seriam essas expressões práticas? A primeira virtude prática a ser ilustrado é a amabilidade. Amabilidade. Amabilidade é colocar o amor em prática. Colossenses 3,19. Abre ali. Colossenses 3,19. Ali diz assim, maridos, ame cada um a sua mulher e não as trate com amargura. Então, primeiramente, essa amabilidade é amar sem ser amargo, sem ser raivoso, irado, sem ser aquela pessoa que não concorda, que não aceita nada, que parece que tudo está errado. Primeiramente, colocar o amor em prática é não ser amargo. Você sabe que uma coisa amarga não é gostosa, né? Qualquer coisa amarga, às vezes a gente tem que tomar um remédio amargo, né? É para o nosso bem, mas não é bom quando a gente toma, né? Ele vai fazer o efeito depois. Então, nada que é amargo é bom, né? No momento que a gente vai ingerir. Em segundo, aliás, 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. É muito importante o que Pedro fala aqui em relação ao homem lidar com a mulher. Da mesma forma, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Sábios, não ignorantes. Por quê? Porque senão serão interrompidas as suas orações. Por que serão interrompidas? Porque quebra o relacionamento. Quebra. E quando quebra o relacionamento, você quebra o seu relacionamento com Deus também. Você está em pecado. Então, quando quebra esse relacionamento do casal, quebra o relacionamento com Deus e, consequentemente, as orações são interrompidas. E aí passa a instalar o quê? Momentos amargos, momentos delicados na vida do casamento. Momento de ira, de revolta, de tristeza, de dor e assim por diante. Então, a mulher é como um vaso frágil, mais sensível e delicada. Seus sentimentos estão mais à flor da pele. Isto é uma característica dada por Deus, para que ela possa desempenhar a sua nobre função de mãe, a fim de criar os seus filhos com ternura e sensibilidade. Por isso, Deus quer que o marido a trate com ternura, respeito, suavidade, paciência, carinho, doçura, delicadeza, bondade e amor. Só isso. Em algumas situações, a mulher, por ser mais sensível emocionalmente, está mais sujeita a ficar ressentida pelos maus tratos do marido. Quando o marido percebe que tratou mal a sua esposa, deve imediatamente consertar o erro.
confessando com humildade e arrependimento o seu pecado, primeiramente a Deus e depois à esposa. Porque o nosso pecado sempre é primeiramente a Deus, para que não acabe o afeto, o romance e o carinho. Isso é a prática da amabilidade, de ser uma pessoa amável e ao mesmo tempo aceitar ser amado. Pois não é apenas no namoro, na lua de mel, que esses momentos preciosos acontecem, mas isto é para a vida toda no casal. Então, muito cuidado com essas questões que ferem, que machucam, que vai fazendo com que o casal vai se afastando. Porque depois de 20 ou 30 anos, pode acontecer que se perde todo esse romantismo, todo esse afeto, todo esse carinho, e o casamento pareça um casamento apenas superficial, não mais profundo, não mais de intimidade. No entanto, os discípulos do Senhor devem ser os melhores maridos, os maridos mais apaixonados por suas esposas. Então, se você é um discípulo do Senhor, você é o melhor marido. Você é o marido mais apaixonado por sua esposa. Efésios 5, 28 e 29. Abra ali a sua Bíblia, porque nós vamos ficar quase sempre nesse texto de Efésios. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, primeiramente, o marido, ele tem que amar verdadeiramente como ama a si mesmo. Isso é um mandamento de Deus. É o segundo e maior mandamento. Ama ao seu próximo como a si mesmo. E a sua esposa, maridos, homens, é o seu próximo mais próximo. Tá? É o seu próximo, tão próximo. Né? Então, a primeira virtude de Cristo que nós, maridos, devemos seguir é esta. Amar. Amar, amar, amar incondicionalmente. Eu sei que às vezes virar a parte da esposa, né? Como eu já falei antes. Mas não justifica o marido não amar a esposa porque é um mandamento de Deus. Ponto. Né? Então essa é a primeira virtude de Cristo que nós, maridos, devemos seguir. A segunda virtude de Cristo, de servo, ser servo. Jesus como provedor. Jesus na ajuda aos necessitados. Então Jesus, em muitas ocasiões, proveu e supriu a necessidade dos seus seguidores. Como que ele fez isso? Servindo, trabalhando, cumprindo seu ministério na restauração do homem. De várias formas Jesus fez isso. Jesus começou ensinando a verdade, mas também fez muitos milagres. Supriu a necessidade das pessoas. Por 2 vezes ele multiplicou pães e peixes e supriu a necessidade de uma multidão de pessoas. Em muitas ocasiões Jesus operou milagres, curou pessoas, também suprindo a necessidade de saúde daquelas pessoas. Em outras ocasiões Jesus restaurou a vida, como a filha de Jairo, como Lázaro. Jesus trouxe de volta a vida. Em outras ocasiões, Jesus estabeleceu a paz e a segurança aonde estavam perdidos. Em muitas situações, principalmente com seus discípulos, que ficavam apavorados, como nós vimos domingo passado, né? Perdidos no meio de uma tempestade, num barco, aflitos. Jesus vem e estabelece a paz e a segurança. Então Jesus foi o provedor em muitas ocasiões em relação às necessidades do povo. Mas como funciona isso na prática para nós, os maridos? Como funciona isso para os maridos? Muitos homens não assumem o papel de líder na família, de provedor, como Jesus o fez. Há homens que pensam simplesmente que trabalhando o mês inteiro e levar para casa o salário no fim do mês está bom. É isso. Eu fiz a minha parte, né? Eu ganhei o dinheiro para o sustento, está ótimo.
Mas não é somente isso. Não é somente isso. Ser provedor abrange muitas áreas de necessidade no casamento e na família. Isso é ser provedor. Por outro lado, alguns querem fazer tudo sozinho. Tudo sozinho, anulando a esposa. Não pede opinião, não ouve conselhos. A minha esposa fica só me olhando. Ela fica só meditando, analisando. O homem deve considerar a sua esposa como auxiliadora, como ajudadora. Não deve anular a mulher, de forma alguma. Ao mesmo tempo, também não devem passar para ela todas as responsabilidades. Tem um outro extremo. Ambos devem trabalhar juntos. Ambos devem trabalhar juntos. No entanto, tem homens frouxos, acomodados, que se esquivam de todas as responsabilidades, né? São aqueles maridos que ainda não deixaram pai e mãe. Que nem a Bíblia diz, marido deixa pai e mãe e une-se à sua mulher e tornam-se uma só carne. Então esses são aqueles homens que ainda não deixaram pai e mãe, que só foram morar juntos, mas ainda são os bebezinhos. Não cresceram. A esposa precisa de segurança, precisa de um homem, precisa do marido, que é de segurança, né? Como diria um colega meu, que se passa, seja homem, né? A esposa precisa de um homem em casa, de um líder, e não de um bebê, porque quando ela tiver filho, ela vai ter que cuidar mais do que um bebê. Então, vocês jovens que vão casar, lembrem-se disso. Vocês precisam ser o homem, o líder da casa. Às vezes a esposa fica sobrecarregada com tantas funções familiares, né? A esposa cuida dos consertos. Quebrou um cano d'água, a esposa tem que ligar para o encanador. A esposa cuida das finanças. O marido chega e entrega o cheque, né? O cheque do leite. Está ali, te vira agora, paga as contas, tudo. Não é assim, né? A esposa tem que cuidar da saúde, da disciplina dos filhos e até mesmo da vida espiritual da família. Isso traz um grande desajuste na família e deve ser corrigido. O casal deve fazer as coisas juntos, para que não haja esse desequilíbrio. Então, muito cuidado com essa questão. Por outro lado, a esposa também deve ajudar o marido a ser o líder. Ela não pode ser aquela pessoa metida que está sempre na frente, tomando a frente para fazer as coisas. Vai com calma. Deixa o marido fazer. Mesmo que ele demore, mesmo que ele não faça do jeito certo, né? Se ele está mal equipado, compra uma ferramenta para ele. Tá? Mas deixa ele fazer. Deixa ele fazer. Terceira virtude prática de Jesus Cristo. Ensinar a verdade. Mostrar o caminho. O homem deve representar Jesus no lar e estabelecer o governo de Cristo. Efésios 5, 26 e 27. A gente já leu, vamos só destacar novamente aqui. Efésios 5, 26 e 27. Aí começa assim, no 26. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas, nem rugas ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. O homem deve ser o líder da casa na área espiritual, como Jesus é. Falar a verdade, ensinar a verdade. Para quê? Para santificar, para apresentar a sua esposa, a sua família, como pessoas santas, para conduzir a essa santidade. Jesus veio com esse foco, ensinar, purificar e santificar a igreja. Ele cumpriu a sua parte. Sim, ele cumpriu. Mas para limpar e purificar, ele teve de ir para a cruz. Ele teve que fazer sacrifício. E Cristo deixou o seu legado, o seu exemplo, para que o homem continue a praticar essa virtude. Então, muitas vezes, nós homens, nós maridos, nós temos que abrir mão de algumas coisas. Fazer uns sacrifícios. Não precisa nem ir para a cruz. Mas fazer alguns sacrifícios para que a verdade seja estabelecida, para que o ensinamento correto aconteça dentro da família. O lar cristão, ele também é uma igreja.
Mesmo que seja apenas 2 pessoas, só o casal, já é uma igreja. É assim que a Bíblia nos ensina. O lar cristão é a primeira igreja que nós participamos. O homem, ele não é o cabeça do lar, mas sim Cristo. O homem é o cabeça da mulher. Portanto, deve estabelecer a autoridade de Cristo em seu lar e não a sua própria. O homem, o marido, tem que estabelecer a autoridade de Cristo no seu lar. Ou seja, se a minha esposa é submissa a mim, é porque eu sou submisso a Cristo. Esse é o exemplo. Se um homem não está sujeito a Cristo, como vai governar bem sobre sua mulher e seus filhos, sobre a sua família? Como assim? Se ele não é sujeito a Cristo. Quando o Senhor delega autoridade ao homem, ele não lhe dá carta branca para fazer tudo o que quiser, mas estabelece critérios específicos e concretos. Todo governo que está debaixo de Cristo deve agir com firmeza, mas com amabilidade e flexibilidade, sem fazer concessões indevidas, mas com disposição para dialogar e escutar. Isso é relacionamento, isso é a parte da comunicação no casal e na família. É importante o homem estabelecer o reino de Deus em sua casa, conforme diz lá em Romanos 14, 17 ao 19. O reino de Deus deve ser estabelecido dentro do lar. Ali diz, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida. Esquece essas coisas. Não é comida e bebida. Mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. O 18. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Então, justiça, paz e alegria. Esse é o reino de Deus em nosso lar. Se a gente não promover isso, será um lar de trevas, de brigas, de contendas, de problemas, que não vale a pena viver um relacionamento dessa forma. Então, quem busca a paz e a alegria para a sua casa deve ser justo, humilde, assumindo erros e responsabilidades para que a justiça de Deus seja feita em seu lar. Assim desfrutará do reino de Deus todos os dias na sua casa. Essa é a terceira virtude de Cristo. Estabelecer em nós o reino dele, estabelecer em nossas vidas, ensinar-nos a verdade. Ensinarmos a verdade. E a quarta e última virtude de Cristo que eu quero destacar aqui, porque são tantas, eu resumi o que deu essa mensagem, é o testemunho. Testemunho de Cristo. Isso foi o que Jesus fez durante a sua passagem pela terra. Tudo que Jesus ensinou, tudo que anunciou, tudo que revelou do Evangelho, ele mesmo deu testemunho. Esta foi a principal virtude de Cristo. Ele selou toda a sua obra com o seu testemunho fiel. Com o seu testemunho fiel. Jesus usou de todas as circunstâncias da sua vida, ocasionais e intencionais, para ensinar, mas isso não foi o suficiente. Muitos só creram em seu testemunho depois que ele entregou a sua própria vida em amor por nós. Então, Jesus fez toda essa parte, todo esse esforço para dar o seu testemunho. Ele não mediu esforços. Então, maridos, não meçam em esforços para testemunhar de Cristo. Muitas passagens na Bíblia confirmam esse acontecimento, mas abre de novo Efésios 5, 1 e 2. Efésios 5, 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então Jesus, como falei antes, não mediu esforços. Ele se entregou
como um sacrifício de aroma agradável a Deus, por nós. Jesus fez isso por nós. Mas e quanto a nós, homens? Qual deve ser o nosso testemunho? Paulo dá um conselho a Timóteo, mas serve muito para nós hoje, para os nossos dias hoje. Lá em 1 Timóteo 14:16. 1 Timóteo 14:16. Diz assim ali: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Então, primeiramente, homens, maridos, atentem bem para a sua própria vida. Primeiramente, eu tenho que olhar para mim, como é que está a minha vida, como é que eu estou diante de Deus, como é que eu estou no meu dia a dia, quais são as minhas atitudes, o meu testemunho. Não adianta eu querer exigir ou cobrar da minha esposa, dos meus filhos, da minha família, se eu não faço, porque eu não sou um bom testemunho. Então, primeiramente, atente bem para a sua própria vida, e se você cumprir e perseverar nessa doutrina, você vai fazer bem a si próprio, como diz ali, e aos que estão ao seu redor. Aqueles que ouvem você, a sua família, os mais próximos. Então o marido é responsável para ensinar toda a verdade de Deus de forma ordenada e consistente, ou seja, dando testemunho para sua esposa e filhos. Eles são os seus primeiros discípulos. Eles são os seus primeiros discípulos. E consistente significa dando testemunho. Dando testemunho. Isso é a consistência do ensino. Então vocês homens, vocês maridos, devem determinar horário, lugar, tempo para compartilhar a palavra de Deus. Sentar-se junto com a esposa e filhos regularmente, com esse propósito. Podem fazer outras coisas juntos, sim, mas regularmente sentarem junto com esse propósito. Todos os membros da família devem compartilhar e participar da comunhão, e tudo deve ser intercalado com momentos de orações. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, homens, líderes. Muitas vezes a nossa família está com problema de doenças, está com dificuldades, está com situações delicadas de relacionamento. O homem, primeiramente, ele deve promover uma reunião, uma conversa e orar por essas questões. Não precisa esperar o presbítero para ir na casa. Não precisa fazer talvez quilômetros de distância para ir conversar com alguém, para fazer ter um aconselhamento e assim por diante. Não vou dizer que isso não é bom. Isso é bom. Mas primeiramente o homem deve tomar a iniciativa dentro de casa. Primeiro faça isso. E depois você busca ajuda e você procure alguém. Ore primeiro pela sua esposa, pelos seus filhos, conversem. Porque se você não fizer isso, talvez a outra pessoa não vai conseguir fazer nada por você. Eu tenho que querer primeiro. Eu tenho que tentar. E o Espírito Santo é o mesmo. Deus é o mesmo. Se o marido orar, a oração dele tem poder, tem força, tanto quanto a de um presbítero, tanto quanto a de um conselheiro e assim por diante. Então é muito importante essa fase, que é a primeira etapa para acertar as coisas. O homem deve ser o líder e tomar a iniciativa. Para concluir, essas são as principais virtudes de Cristo que nós, homens maridos, devemos seguir. Quais são elas? Primeiramente, amar. Amar incondicionalmente. Segundo, servir, prover as necessidades em todas as áreas, não é só nas coisas materiais. Terceiro, ensinar a verdade, mostrar o caminho, dar direção. Em quarto, testemunhar fielmente e consistente. Testemunhar. Talvez você esteja pensando ali consigo mesmo, mas isso é impossível. Isso é pesado demais, é forte demais para o marido. Deixa eu encorajar você. Não desanime, porque Deus fez tudo para que sejamos a imagem e semelhança de Cristo. Deus fez tudo
nos formou, nos criou, para que sejamos a imagem e semelhança de Cristo. Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos e colocou dentro de cada um. Tudo aquilo que precisa. Tudo aquilo que precisa. Deus lhe deu capacidade. Deus lhe deu habilidades. Deus lhe deu conhecimento. Deus lhe deu inteligência. E Deus lhe deu sabedoria. Então, tudo já está ali dentro. Não falta nada. Talvez você ainda não encontrou. Você ainda não descobriu. Não olhou direito, não procurou direito. Mas Deus colocou tudo dentro. Tanto do homem como da mulher. Para que sejamos a imagem e semelhança de Cristo. E Ele também nos revela, através da sua palavra, que a obra que começou em nós será completada até a volta de Cristo. Está lá em Filipenses 1,6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, até Cristo voltar, essa obra vai estar completa. Então não falta nada em nós. E para concluir, finalizar essa mensagem, eu quero dizer para vocês o seguinte. Não desanime, não desista, siga o alvo. Mas se você esquecer de tudo que eu falei aqui hoje, de tudo que eu vi sobre ser um marido essencial, um pai essencial, um líder de família essencial, lembre-se apenas desta frase. Guarde só essa frase que eu vou falar agora. Você representa Jesus no seu lar. Homens, maridos, vocês representam Jesus no seu lar. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, ó Pai, te agradecer, ó Pai, porque a Tua palavra, ela sempre nos dá as instruções, ó Pai, que necessitamos para conduzir, ó Pai, as nossas próprias vidas e a vida das pessoas que estão ao nosso redor, especialmente aos homens, aos maridos, ó Pai, a esses maridos jovens, aqueles que recém-casaram, aqueles que vão casar, que eles possam ter esse entendimento, Pai. Saber a importância que tem a vida deles com Cristo no dia a dia, fora de casa, dentro de casa, junto à sua família, Pai. Eu peço a Ti, Pai, que Tu dê essa coragem, esse ânimo e essa alegria de testemunhar de Cristo nas suas próprias famílias, Pai. Para que seja feita a Tua vontade, para que seja estabelecida, Senhor, a Tua liderança na casa de cada lar cristão, Pai. Eu te peço por isso, Pai. Abençoa, Pai, protege esses casamentos, essas famílias, Pai, que é tão importante e tão necessário nos dias que estamos vivendo. Cuida de mim também, da minha família, Pai, de todos nós, e dessa família maior que é a família de Cristo. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém.